nós estamos aqui mais uma vez para a nossa live da Escola Dominical da Classe de Jovens. Eu sou Lula de Freitas, professora da Escola Dominical da Classe dos Jovens aqui no bairro Fátima, em Sabará. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, em nome de Jesus, estamos reunidos mais uma vez nesta manhã para te glorificar, te exaltar, te bendizer e dizer ao Senhor, meu Deus, que nós somos gratos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor e a tua graça salvadora, não estaríamos aqui, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, peço a Ti perdão dos meus pecados e faltas, de tudo aquilo que fiz e não foi do agrado do Senhor. E peço ao Senhor que esta escola dominical seja uma bênção para todos nós, que o Senhor possa falar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E, gente, a nossa lição hoje é a número 3, tá? A gente vai falar sobre o altar. E nesses momentos que a gente vive, é muito bom a gente pensar nisso. Não esqueça, tá? Que o altar sou eu, o altar é você. E o altar precisa ser restaurado. Jesus, ele pode restaurar o nosso altar se a gente deixar. Nós precisamos pedir isso ao Senhor, tá bom? Então vamos louvar o Senhor? Jesus Cristo é a força que você precisa. Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel abrigo. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o amigo, Ele é o fiel abrigo. Aleluia, glória a Deus. Então, como eu já estava falando, a gente vai estudar nessa manhã falando sobre o altar. O título da lição, que é a lição 3 do dia 19 de julho de 2020, é O Despertamento Renova o Altar. Nosso texto áureo, ele está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, e diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Gente, para você entender a lição de hoje, você precisa lembrar que você é o altar. E olha só o texto áureo de hoje. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O altar não é seu, o altar não é meu, o altar é do Senhor. E eu e você somos o altar. Nós oferecemos a Deus sacrifícios, às vezes sacrifícios de tolos, às vezes sacrifícios de louvor, às vezes o sacrifício de adoração. Nós oferecemos sacrifício. Agora vamos ver que tipo de sacrifício estamos oferecendo neste altar. Será que o altar está restaurado ou será que o altar está quebrado? Se o altar estiver quebrado, hoje é o dia de restaurar esse altar. E em nome de Jesus, aproveita a oportunidade e restaura o teu altar.
para que Jesus possa continuar renovando as suas forças, renovando a sua vida e te dando capacidade para crescer mais e mais na graça dele. Amém? A nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 3, versículo 2 ao 5, e depois do versículo 10 ao 13. No capítulo 3, do versículo 2 ao 5, diz assim: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e o de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. No versículo 10 ao 13, diz assim: Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilos e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Esse é o texto para a nossa lição de hoje. A nossa lição, nós vamos falar sobre o altar. Então, nosso primeiro ponto aqui diz assim: o despertamento conduz o homem ao altar. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, em oração, em jejum, em consagração, então nós somos conduzidos a este altar. Ou seja, nós somos conduzidos à presença de Deus. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós nos consagramos, quanto mais nós estudamos a sua palavra, mais perto de Deus nós chegamos, mais nós conhecemos o nosso Deus. E o altar é justamente isso, é o momento de adoração, é o momento de se entregar totalmente ao Senhor em sacrifício vivo. No altar acontece uma coisa importantíssima, a morte da carne. Olha só, não era o altar de sacrifício, né? Não sacrificava ali os animais para perdão dos pecados das pessoas e tal. Então, no altar é o lugar da morte da carne. A nossa carne, ela é mortificada em Cristo. O nosso altar hoje é o Calvário, que está ali no Gólgota, representando o altar onde nós mortificamos a nossa carne. Se nós estamos aos pés da cruz de Jesus, então nós estamos humilhados na presença dele, mortificando a nossa carne em Cristo, e que morra eu
e Cristo viva em mim. Não é isso que Paulo diz? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos estar vivos em Cristo. E aí sim, nós vamos enfrentar as lutas, vamos enfrentar as situações difíceis e nós vamos vencer porque Jesus está conosco. Porque nós confiamos em Jesus, porque nós acreditamos em Jesus, porque nós sabemos que Ele está conosco. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, como Ele mesmo diz, não te deixarei nem te desampararei. Amém? Gente, o parágrafo 1 aqui do primeiro ponto, ele diz assim: os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Gente, o altar era aquele momento de culto, era aquele momento onde eles sacrificavam ao Senhor, e aí eles sentiam o perdão de Deus na vida deles, recebiam perdão através daquele sacrifício, e então era um momento de encontro. Hoje não há mais altares construídos por aí, porque o altar agora é Jesus Cristo, é a cruz do Calvário, que foi o sacrifício perfeito para nos salvar. Não precisamos mais sacrificar pombos e ovelhas e cabritos e tal, não precisamos. Agora o sacrifício perfeito já foi feito, que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar todos nós. E esse sacrifício precisa ser valorizado por você, por mim, para que a gente entenda, esse é o ponto base para chegarmos a Deus. Não existe outro caminho. Jesus afirmou em suas palavras em João capítulo 14, 6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é somente por Jesus que chegamos a Deus. Somente por Jesus é que vamos para o céu. E é através do sacrifício dele na cruz do Calvário. É reconhecendo o sangue dele derramado para nos salvar. Está escrito em Atos capítulo 4 e 31. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e no teu coração creres, então a gente precisa confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor. E então nós seremos salvos. Amém? O propósito que trazia no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. Para vocês terem uma ideia, o povo daquela época era muito cruel, sabe? Lembra que Jonas fugiu de Nínive porque ele não aguentava pensar nas atrocidades cometidas por aquele povo e pensar que ele podia ser uma das vítimas deles, E a gente precisa entender que naquela época a coisa era muito feia, Não havia esse limite que tem agora, As leis são uma regulamentação no viver de cada povo, E a gente tem essa base para a nossa vida, que a gente pode sair e vir, temos a nossa liberdade, tudo garantido por lei, Temos liberdade de culto, tudo garantido por lei. Antigamente não tinha essas coisas, então a gente sabe de atrocidades imensas cometidas por homens cruéis, Por causa da falta de lei, Mas hoje há lei para regulamentar tudo e a gente tem essa liberdade e a gente não vê mais essas tantas atrocidades. A gente ainda vê, Tem pessoas aí que cometem diversos homicídios e atrocidades terríveis e elas pagam por isso, A lei vem em cima deles e tal, mas antes era costume do povo, essas atrocidades. Então, o povo era muito cruel e Israel temia por sua vida.
Então Israel se apegou a Deus, porque Deus é a nossa proteção. A Bíblia diz em Salmos 126, que se o Senhor não estivesse ao nosso lado, o mundo já teria nos engolido vivos. Satanás já teria nos destroçado, porque a vontade do inimigo é acabar com a raça de crente. Satanás não quer que cheguemos a Deus. Satanás não quer que cheguemos aos céus. Satanás não quer que a gente entre para a presença de Deus, que sejamos filhos amados de Deus. Porque ele conhece a Deus. Ele sabe quem é Deus. Ele sabe o quanto Deus é amor, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos trata com carinho, com um aconchego tão gostoso. E ele não tem isso. Ele desprezou isso há muito tempo atrás e ele não tem mais essa chance. Ele foi cortado para sempre. E então ele fica doido para nos tirar da presença do Senhor. Então a gente tem que vigiar. E Israel estava fazendo certo. Israel estava chegando para perto de Deus, pedindo o auxílio de Deus, dizendo para Deus: Deus, a gente confia no Senhor, seja conosco, seja com a gente, esteja conosco. E através daqueles holocaustos, eles estavam chamando Deus para perto. Então, olha só, a gente entende aqui que nós precisamos chegar perto de Deus. Vamos procurar chegar perto do Senhor, vamos procurar entrar diante dele, reparar o nosso altar. Se ele está quebrado, vamos reparar o nosso altar. Vamos voltar às origens. Nossa, a gente tem notado, eu tenho notado, gente, nós não estamos vendo, eu falei isso na aula passada, não estamos vendo pregações sobre batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. É o Espírito Santo que está aqui na terra para nos conduzir até o céu. Ele está nos ensinando a ser cristãos. E nós estamos esquecendo de buscar o batismo com o Espírito Santo. Quem ainda não é batizado e quem é batizado precisa ser renovado. Nós precisamos ser renovados todos os dias. Ai de nós, se o Espírito Santo não estivesse conosco, se a gente não tivesse a ajuda do Espírito Santo para a gente ser conduzido nessa terra cheia de pecado, cheia de maldade, cheia de coisas ruins, coisas que nos afastam de Deus, coisas ruins aos olhos espirituais, porque aos olhos materiais elas são coisas boas. Você acha que o pecado é coisa ruim? O pecado, ele se mostra para nós como coisas boas, coisas deliciosas. A gente quer o pecado, a nossa carne quer o pecado. Por isso precisamos do Espírito Santo, precisamos do revestimento de poder para a gente se afastar das coisas que nos afastam de Deus. Para a gente nos purificar, para a gente ter o propósito, como Daniel, de não se contaminar. Os manjares estão aí à disposição para quem quiser lançar a mão. Nós precisamos vigiar, nós precisamos entrar para a presença do Todo-Poderoso, do nosso Deus, não é? O parágrafo 2 do ponto 1 diz assim: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Tá vendo? O nosso altar, ele precisa estar restaurado, né? Precisa ser restaurado, e para ele ser restaurado tem que haver o avivamento. Estudamos na lição passada sobre o avivamento. O que é o avivamento? O avivamento não é aquela pulação, bateção de palma ou rodopios e tal, sem a presença. Gente, aquilo lá é muito bom, sabe? Eu gosto, nossa, eu amo me envolver no poder de Deus, amo. Mas tem que haver a presença do Espírito Santo. Deus tem que estar presente. Não pode ser emocionalismo, não pode apenas, porque claro que o nosso emocional vai trabalhar assim. Nossas emoções estão aqui, ó. Deus está em nós e Deus também tem sentimentos. Então, o que precisa haver é a presença de Deus. Quando há a presença de Deus, há o avivamento genuíno e nós
começamos a ser transformados, modificados, porque o avivamento genuíno ele traz restauração até nós. Nós precisamos ser restaurados. Nós precisamos ser avivados pelo Espírito Santo. Mas para ser avivados pelo Espírito Santo, a gente precisa buscar a presença dele. Gente, olha só, Atos capítulo 2, o que aconteceu? O povo, os discípulos estavam reunidos naquele lugar e eles estavam esperando a promessa que Jesus disse que se cumpriria não muito depois daqueles dias. Ele falou, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram esperando e buscando isso, eles oravam, eles cantavam, eles tinham um propósito, e o propósito deles era ser revestidos de poder. Então, olha, vamos lá, no tempo, a letra A fala, no tempo do profeta Elias. Nos dias de Acabe, o que aconteceu? O povo de Israel afastou-se de Deus. E então, houve uma mistura. Havia lá profetas de Baal, profetas de Azera, e havia também profetas do Senhor. Mas os profetas do Senhor ficaram escondidos porque eles tinham medo da ação da Jezabel, que era a mulher de Acabe. Elias, ele era o único que saía e enfrentava de cara o rei Acabe, enfrentava Jezabel e ele não temia. E neste dia do desafio de Elias, ele chama todo mundo para o Monte Carmelo e ele diz assim que lá ele iria fazer um desafio. E ele pediu que os profetas de Baal e de Azera, eles clamassem ao seu Deus até o meio-dia, e Elias, do meio-dia para frente, iria clamar ao Deus de Israel. E você já sabe o resultado, né? Elias, quando eles terminaram de clamar e não deu nada certo, o Deus deles não ia responder, não ia mesmo, né? Porque o único Deus, que é o nosso Deus, é o Deus vivo, o Deus verdadeiro que está nos céus. Então, Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O altar, ele não era de outra coisa, ele era do Senhor. E ele estava quebrado e ele precisava ser reparado. Elias vai repara o altar, restaura o altar e então ele oferece o sacrifício. Assim devemos ser nós. Antes de oferecer o sacrifício, repare o altar. Eu vou te dar um exemplo. Um dia desses aconteceu que eu estava... houve um problema comigo aqui em casa, eu dei uma discussãozinha com meu marido e cheguei na igreja e dobrei o joelho para orar. Quando eu dobrei meu joelho, o Espírito Santo falou comigo assim, é assim que você vai apresentar-se diante de Deus? E aquela coisa, eu não conseguia ligar de jeito nenhum, então eu levantei e falei, não é, Senhor. Levantei, fui lá, conversei com meu marido lá, chamei ele no púlpito, fui lá atrás no púlpito, conversei, falei com ele, olha, aquela discussão que a gente teve não foi legal, me perdoa, porque eu não posso oferecer nenhum sacrifício ao Senhor se eu estiver assim. Aí a gente se perdoou, eu voltei, eu orei ao Senhor, aí eu já senti a presença de Deus, aí o meu culto a Deus foi oferecido de maneira agradável. Tá vendo, gente? Tem que reparar o altar. Não pode chegar de qualquer maneira diante do Senhor. Tem que reparar o altar. Oferecer sacrifício de tolo, para quê? Precisamos oferecer verdadeiro sacrifício ao Senhor. Amém? Aí vem a letra B dizendo, quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano de seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e a separou. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado de seu antecessor Acás por um altar construído com modelo copiado de Damasco. Então, olha, é necessário voltar às origens, né? Olha só o que o rei Ezequias fez. Ele tirou o altar que estava ali errado. Gente, não tem que mudar nome, não tem que inventar nome, não tem que criar uma nova ideia, uma nova perspectiva. Não.
Nós temos boas origens, bons fundamentos que precisam ser restabelecidos. E o verdadeiro culto ao Senhor será levantado. Nós precisamos da presença de Deus, porque sem ela nada somos. Nós precisamos de Deus na nossa vida, no nosso meio. A presença do Senhor tem que estar no nosso meio. Entendeu? Não podemos ficar sem sentir a presença de Deus. Não se conforme de ficar sem sentir a presença de Deus. Não se conforme de entrar num culto e sair dele da mesma forma. De entrar na igreja, de ir prestar um culto a Deus e sair da mesma forma. Não se conforme. A Bíblia pede que você não seja conformado, não seja estabilizado com a mesmice. Seja uma pessoa que se renova a cada dia com a palavra do Senhor. Que ela se renova a cada dia nas nossas vidas. Tá bom? A letra C. Quando os judeus voltaram do cativeiro, que é o estudo da nossa lição, construíram um altar sobre suas antigas bases, do modo como manda a lei. Olha, eles construíram sobre as antigas bases, eles não criaram uma nova base, eles não inventaram novas ideias. Não, eles criaram sobre as antigas bases, fizeram o altar sobre as antigas bases, já estavam as bases lá, o fundamento já foi lançado. Nós precisamos nos erguer neste fundamento. Qual é o nosso fundamento? Jesus Cristo. Ele é a pedra de esquina, ele é a rocha inabalável e nós precisamos estar firmados em Jesus. O primeiro parágrafo aqui do ponto 2. O ponto 2 é Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. E o parágrafo primeiro diz assim: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Cristo. O nosso altar, Cristo, é o centro da nossa comunhão com Deus. Gente, não tem como você ir a uma celebração na igreja e prestar um culto sem sentir a presença de Jesus, sem sentir a presença do Espírito Santo. Não tem jeito. Olha só, a letra A fala: o Pai Celestial. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Então, Deus planejou a salvação da humanidade no momento em que a humanidade se rendeu ao pecado. Quando a humanidade se rendeu ao pecado, Deus preparou o sacrifício perfeito para resgatar a humanidade deste pecado. Mas só que o sacrifício foi feito por todos. Mas nem todos aceitam esse sacrifício. Esse é o problema, tá? Precisamos, cada um de nós, aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para sermos salvos, né? Nós precisamos. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi pela nossa salvação. E na letra B, Jesus Cristo, o Filho de Deus, entregou a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou os nossos pecados sobre si no madeiro. Está escrito em Isaías 53. Ele levou sobre si. Então, nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Letra C, o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele. Gente, foi muito obstáculo contra Jesus para tentar impedir que ele fosse o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Mas para a glória de Deus, Jesus venceu todas as forças do mal e Jesus está vivo. Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é Rei e Ele está pronto para nos receber de braços abertos, se nós crermos nele. Amém? O parágrafo 2 fala assim: o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo é ele que, está escrito lá em João, no capítulo 16, que o Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado para a sua conversão. Se nós não reconhecermos que somos pecadores, a gente não vai se arrepender. Arrepender de quê?
Então, precisamos reconhecer que somos pecadores, então nos arrependemos e aí o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. Amém? Na letra A, o Espírito Santo revela, iluminando os olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo ressuscitando-o dos mortos. Então, olha, o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, é o Espírito Santo que está conosco até os últimos dias, quando Jesus vier a arrebatar a sua igreja. A letra B, o Espírito Santo ensina as profundidades do vitupério da cruz. Então, olha, a cruz do Calvário, ela trouxe para nós o resgate. E é o Espírito Santo que nos ensina isso. O Espírito Santo nos ensina a humilharmos aos pés da cruz e reconhecer o sacrifício de Jesus por nós. Se você tem o Espírito Santo em você, então você vai se humilhar na presença de Deus. Você vai reconhecer o sacrifício de Cristo e deixar que a transformação do Senhor aconteça na sua vida. O Espírito Santo explica, na letra C, o Espírito Santo explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz sobre o infinito alcance do brado, está consumado. Quando Jesus bradou, está consumado, então ele quis dizer, está acabado. Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, você precisa estar em Cristo, eu preciso estar em Cristo, nós todos precisamos estar em Cristo. E isso é um passo nosso, isso é uma decisão nossa. Deus não impõe a gente segui-lo. Deus não impõe. A gente que escolhe seguir a Deus ou deixar de segui-lo. Fomos escolhidos por Ele, sim, mas a gente tem a nossa escolha de querer servir a Deus ou não. Muita gente está indo na igreja, mas não está servindo a Deus. Não adianta. Por quê? Ir à igreja não é o bastante. Cantar não é o bastante. Pregar a palavra não é o bastante. Se não tiver a presença do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Tá bom? O Espírito Santo penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz, é uma luz que tudo manifesta. Então, quer dizer isso. Ela mostra para nós, para que a gente cada dia melhore mais, cada dia nos refaçamos diante do Senhor. Vamos tirando as arestas, vamos tirando os erros, vamos tirando as coisas que não agradam a Deus, que não fazem com que a presença do Senhor se manifeste em nós. Vamos tirando todos os obstáculos e vamos chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto do Senhor Jesus Cristo, cada vez mais perto de Deus, como Tiago nos aconselha no seu capítulo 4. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E o nosso último ponto que diz, cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm características que são mencionadas nessa lição. E nós concordamos plenamente. Por quê? Porque, infelizmente, tem movimentos que são levantados por pessoas que eles usam de técnicas avançadas, de dominações psicológicas, envolvendo o público, né? Porque a igreja, para eles, vai se tornar um público. Então, eles sabem, com suas técnicas, dominar o auditório, e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas. Sabem até imitar o batismo com o Espírito Santo.
ensinando até o povo a falar em línguas estranhas. Só que são experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Então a gente tem que ter muito cuidado ao ministrarmos a palavra de Deus. A gente tem que estar debaixo da unção do Senhor. A gente não pode usar de coisas como às vezes aprendemos fora da palavra de Deus. A gente aprende sobre gatilhos mentais, né? São coisas que despertam a pessoa para fazer aquilo que ele às vezes não tem muito interesse em fazer. Porque o evangelho, ele tem que tocar o coração. O evangelho, ele tem que transformar a partir do coração. A palavra, ela vai penetrar no coração. E é daí que vai produzir fruto, vai produzir vida e vai trazer um renovo para a própria vida da pessoa. Bom, aqui o autor está enfatizando o seguinte, vamos ter atenção a isso. Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz suas reuniões com shows, apresentações de cantores evangélicos, e nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando de modo até mesmo sexual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Cuidado, esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Gente, a gente tem que ter muito cuidado em apresentar o verdadeiro louvor a Deus. O nosso intuito é chegar cada vez mais na presença do Senhor. O nosso desejo é que cada vez mais a presença do Senhor seja forte em nossas vidas e seja grande em nosso meio. E para isso, é o que eu disse, nós precisamos nos afastar do pecado, né? Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Vamos deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida, o Espírito Santo guiar o nosso comportamento. A gente não pode ficar agindo por aí como se a gente não entendesse, como se a gente fosse um leigo, porque a gente não é leigo. A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus, ela nos ilumina, porque a palavra de Deus está escrito em Salmo 119, no versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra do Senhor, ela está aqui, gente, para nos orientar, nos guiar. A gente não é leigo. Então, estuda a palavra, vamos estudar a Bíblia, vamos procurar conhecer o nosso Deus e saber que o nosso Deus é grande, saber que o nosso Deus é supremo, saber que o nosso Deus, ele vai além dos nossos limites. Deus não tem limite para ele. E é por isso que a gente tem que confiar na soberania de Deus. É por isso que a gente tem que continuar caminhando com fé, sabendo que o nosso Deus sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Então, nós vamos agradecer ao Senhor. Essa foi a nossa lição de hoje. Domingo que vem, nós estaremos com a lição 4, em nome de Jesus. E lembrando para todos vocês que estão assistindo e são aqui do Fátima 1, hoje nós temos a ceia do Senhor à noite, às 19 horas. Aguardamos vocês, vai ser uma bênção sentir a presença de Deus junto com vocês. Pai querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela presença de todos esses nossos ouvintes que estão aí, Pai, do outro lado, assistindo, participando. Pai, que sua graça, sua misericórdia seja sobre a vida de cada um, para a glória e a honra do teu nome. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa a nossa igreja, Pai, os nossos templos, as pessoas que se adentram a ele, Pai, que sejam abençoadas, que as famílias sejam abençoadas. Meu Deus, se há alguém precisando de cura, em nome de Jesus, entra com a cura, dá libertação, transforma as vidas, Pai, para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por essa maravilhosa lição de hoje. Que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Abençoa a nossa semana, abençoa os nossos dias, que a gente procure cada vez mais chegar perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E até domingo que vem.